Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, às nossas reflexões. Gostaria de solicitar, se você gostar do vídeo, gostar das reflexões, dê um like aí embaixo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer nessa expansão da divulgação do autoconhecimento, da espiritualidade. Então, nos ajude aí a cada vez mais levar essa mensagem a mais pessoas, né? Meus amigos, vamos refletir hoje num conteúdo, uma mensagem de uma obra maravilhosa que eu adoro, do nobre autor Carlos Torres Pastorino. Quem já não ouviu falar nessa obra, né? Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria é o típico de obra pequena no tamanho, mas grandiosa no seu conteúdo, né? Meus amigos, então vamos ler aqui uma mensagenzinha e fazer uma reflexão sobre ela e perceber o que ela tem para nos trazer em termos de autoconhecimento, de reflexão. Olha a mensagem: não critique. Procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar aos poucos se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Como eu disse, né? Essas mensagens são maravilhosas, profundas, nos chamam a atenção. A questão da crítica é algo muito comum na sociedade. As pessoas, no convívio social, muitas vezes viciam-se em criticar, em julgar. E a gente percebe, meus amigos, que o julgamento e a crítica sempre são provenientes de um ponto de vista. E nós conhecemos aquele célebre ditado que diz que um ponto de vista é apenas a vista de um ponto, ou seja, é o ângulo que nós estamos enxergando determinada situação. Então é lógico que a análise crítica sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, sempre é muito bem-vinda, quando ela é aquela crítica construtiva, aquela que vai fazer nascer dentro de nós algum tipo de pensamento mais elaborado e algum tipo de proposta para fazer algo para melhorar determinada situação. Então, a análise crítica, ela é típica da mente racional do ser humano e é importante. O problema é o vício da crítica. O problema é aquela propensão que muitas vezes nós temos de tudo que nós analisarmos, nós buscarmos algo negativo e explorar esse algo negativo, ao invés de explorar algo positivo que determinada situação ou determinada pessoa tem também. Porque em todo contexto existem os prós e existem os contras. Se nós focamos só no contra, nós não estamos ajudando a melhorar nada, e nem ninguém, e nem a nós mesmos. Então a crítica, ela é um mecanismo da própria mente de resistência a aceitar aquilo que é. Nós temos uma resistência a aceitar tudo que é novo, tudo que não está condizente com aquilo que os nossos parâmetros mentais, os nossos paradigmas, os nossos conceitos, os nossos valores concordam. Então, qualquer coisa que foge a isso, nós descambamos para a crítica, e muitas vezes uma crítica sem conhecimento. Porque nós percebemos muito, principalmente nas redes sociais, julgamentos. As pessoas julgam outras pessoas, julgam situações, julgam contextos, sem às vezes ter um conhecimento real do que estão falando. Esse é o chamado preconceito, né? Essa palavra preconceito, ela tem um prefixo pré, que significa antes. É quando nós geramos um conceito antes de conhecermos totalmente o objeto de estudo. Então, nós empreendemos um juízo de valor sem termos conhecimento.
Então, como é fácil muitas vezes nós criticarmos, né? Criticarmos pessoas, atitudes de pessoas, mas aí existe um mecanismo muito interessante de podermos moderar um pouco essa crítica e perceber se ela vai ser importante ou não. O mecanismo é nos colocarmos no lugar da pessoa que está sendo alvo da nossa crítica e percebermos se nós estivéssemos lá no lugar desta pessoa, se nós faríamos diferente, se nós agiríamos de uma forma diversa da qual a pessoa agiu. Desse modo, nós temos um parâmetro melhor sobre o que devemos criticar e o que não devemos criticar. Porque se nós nos colocarmos no lugar da pessoa e percebermos que ali talvez nós faríamos a mesma coisa ou até pior, então nós temos que dar uma segurada na nossa crítica e perceber e olhar com mais compaixão aquela situação. Mas veja bem o que ele fala. Procure antes colaborar com todos. Colaboração. Nós vivemos numa sociedade onde há muito comum o paradigma da competição. E acreditamos que à medida que nós formos evoluindo como seres humanos, no seu contexto ético, antropológico, social, educacional, nós vamos deixando um pouco de lado essa questão da competição, não a competição saudável que gera frutos, como os esportes, por exemplo. Essa competição de querer passar por cima do outro, de querer vencer o outro, de querer ser melhor do que o outro. Acreditamos que nós vamos deixando de lado essa competição e vamos adentrando o universo, o paradigma da colaboração. E veja bem, meus amigos, que o mundo de hoje está nos levando a cada vez mais entrarmos nesse paradigma da colaboração. Por quê? Porque hoje o mundo está globalizado. Nós hoje estamos construindo valores que enxergamos o planeta Terra todo como uma casa única de todos nós, principalmente pela questão ambiental. Então, uma coisa que acontece lá no Japão afeta aqui no Brasil. Uma coisa que acontece na China afeta nos Estados Unidos. Então, hoje, nós percebemos que pertencemos a uma mesma aldeia global. Tanto através dos meios de comunicação, quanto através dos meios de transporte, quanto através do clima. Estamos todos interligados. Pertencemos a uma mesma família que moramos numa mesma casa chamada Planeta Terra. Então, desse modo, não vale mais acharmos que nós temos sempre que nos dar melhor nas coisas, sobressair nas coisas, em cima da derrota de um outro. Porque todo mal que provocarmos, talvez por uma atitude nossa ao outro, uma hora esse mal vai reverberar em mim também. Então, vamos analisar no contexto de nações, por exemplo. Se uma nação ela não se preocupa com o meio ambiente, ela vai estar prejudicando a ela mesma e aos outros também. Se ela começa a explorar um outro país, ela vai estar prejudicando esse outro país, porque vai acabar com os empregos, as pessoas começarão a sair, começarão a migrar e os refugiados, daqui a pouco, estão batendo na porta dessa nação. A gente não percebe, por exemplo, os Estados Unidos passando grandes dificuldades em acolher a quantidade de refugiados que chegam ali na fronteira com o México. A gente não percebe os países europeus recebendo aqueles refugiados da Síria. Então a gente percebe que não adianta um país querer se isolar e ficar na supremacia dele mesmo e criar uma qualidade de vida excelente em detrimento do outro, porque o outro vai bater a porta. Então é necessário pensar de forma globalizada. As vacinas, por exemplo, contra a Covid-19, nós estamos percebendo claramente. As vacinas têm que estar espalhadas no planeta todo, inclusive nos países mais pobres, têm que ser vacinados. Porque se só os países ricos forem vacinados, esse vírus ele muta
cria novas variantes naqueles países onde as pessoas não estão imunizadas e daí a pouco essas variantes já estão mais resistentes à própria vacina que os países ricos estão usando. Então eles vão ser afetados. Então, ou seja, temos que produzir vacina para todo mundo, para todas as nações. Então esse pensamento da colaboração acima da disputa, acima da crítica, é o pensamento, acreditamos, da nova civilização que vai chegar e que está chegando, porque é o único caminho para sobrevivermos como raça. E aí ele continua falando aqui, a crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. Muitas vezes uma crítica fere muito mais do que uma agressão física. As palavras têm muito poder. As palavras elas podem construir ou elas podem destruir. Então, quando nós desferimos palavras ácidas, palavras fortes, de críticas, sem ter um olhar de compaixão em relação àquela pessoa que está ouvindo, nós podemos estar fazendo aquela pessoa entrar num processo de depressão, de tristeza. Essa pessoa ela pode desconstruir algumas esperanças que ela tem no coração dela, que está sustentando a vida dela por causa das nossas palavras ácidas. Então, a crítica fere. E quem fere e quem é ferido perde um pouco a capacidade de amar, se não tiver uma resiliência. E muitas vezes essa pessoa que fere vai precisar da outra pessoa, vai precisar do amor da outra pessoa um dia na sua vida, mas não vai ter, porque essa pessoa foi ferida por ele mesmo. Quantas vezes nós somos ajudados na nossa vida por alguém que nós menosprezamos? Pessoas que nós colocamos de lado e um dia precisamos de uma ajuda e quando ninguém ajudava, aquela pessoa veio e nos ajudou. Então as palavras, quando elas são proferidas, não pertencem a nós mais, pertence às pessoas que ouviram. E essas palavras elas podem ser de crescimento, fazendo nascer esperança no coração das pessoas, ou elas podem ser de destruição, aquele que acaba com a esperança, com o otimismo, com a alegria das pessoas. E se fizermos isso, uma hora essas energias retornarão para nós, porque o universo sempre devolve para nós as energias que expandimos para ele. Então veja bem a importância de nos contermos muitas vezes. E aí continua aqui. E a crítica que gosta de criticar aos poucos se vê isolada de todos. Uma pessoa que só critica, e nós estamos falando aqui da crítica destrutiva, né, meus amigos? Uma pessoa que só fala mal, que usa só da maledicência no dia a dia, é o vício da língua, né? O vício da fala maliciosa. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficando cada vez mais isolada, porque ninguém vai querer conviver com uma pessoa assim. E as pessoas vão se afastar. E aí, na solidão, a pessoa vai sentir de repente a dor emocional que causou ao outro. Podemos mudar esse gatilho. Nós podemos mudar esse tipo de conversa, esse tipo de fala que temos no dia a dia. É escolhermos palavras. Quando vi aquela vontade de criticar, de falar mal, deixa eu dar uma segurada aqui. Deixa eu beber um copo de água para dar uma aliviada. Ou se está muito forte, deixa eu beber a água e segurar ela na boca. Eu seguro ali uns 10 segundos, respiro, vou acalmando. Depois de uns 20 segundos mais ou menos eu engulo a água. Quando eu engoli, aquela sensação já passou. Eu já posso ser mais consciente das palavras que eu vou usar. E devagar eu vou mudando. Se eu vou fazer uma crítica, eu vou escolher algumas palavras diferentes, de repente. Falar de uma forma mais amena. Vou falar algo positivo. Vou deixar a conjunção adversativa um pouco de lado. O que é a conjunção adversativa? É o mas, porém, contudo. Muitas vezes nós somos muito adversativos.
Tudo que vem para nós, a gente fala mas, e a gente coloca o contrário, a oposição, o negativo. Às vezes alguém vem falando alguma coisa boa para nós, alguma coisa satisfeita, a gente fala, porém, aí fala alguma coisa negativa em relação àquilo. Isso vai baixando a nossa vibração. Isso vai fazendo a gente criar uma interpretação muito pessimista da realidade. Porque o mundo que se manifesta para nós, ele se manifesta no colorido da nossa mente, do nosso mundo interior. Nós enxergamos o mundo exterior de acordo com o nosso mundo interior. A realidade é uma só, mas a maneira como eu interpreto essa realidade depende do tipo de pensamento que eu cultivo em minha mente. Então, se eu escolho palavras que são a vestimenta dos pensamentos mais positivas, eu vou, na verdade, começar a olhar o mundo como ele é, e não com aquele viés negativo. Eu vou olhar o mundo com beleza. Eu vou enxergar as belezas que existem na realidade. Porque, na verdade, eu já estou criando essa beleza dentro de mim mesmo. A ciência neurolinguística vem estudando muito profundamente isso. Como as palavras positivas ajudam a gente mudar o tipo de pensamento que a gente cultiva no dia a dia. Nós ouvimos não desde a infância. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. É necessário um pouco tirar esse lado negativo nas palavras e nos pensamentos e começar a usar palavras mais proativas. Por exemplo, uma criança vai brincar. Não pode encostar o dedo na tomada. Se eu falar isso para uma criança, na verdade, eu estou induzindo ela a encostar o dedo na tomada e levar o choque. Porque eu estou colocando o lado negativo. Eu posso virar para essa criança, é lógico que isso é um exemplo simples, mas falar assim, vamos fazer algo melhor? Vamos brincar no quintal, no meio das árvores? Olha bem, é lógico que de vez em quando a gente vai falar algum não, sim, para não colocar a mão na tomada, alguma coisa assim, mas nós estamos falando daquela coisa excessiva, todo dia, só o não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não grita. A criança vai gritar, porque o inconsciente dela não decodifica o não, decodifica a semântica que vem depois, grito. Não briga, a criança vai brigar. Alunos em sala de aula não fazem bagunça. Na verdade, eu estou mandando eles fazer bagunça inconscientemente. E eles estão recebendo essa informação inconscientemente, porque eu estou exaltando o negativo. Vamos estudar, vamos nos concentrar. Então, a fala positiva tem um grande poder para movimentar a mente humana. Porque qualquer palavra com seu significado vai estimular gatilhos mentais e pensamentos de acordo com o teor daquela palavra. E assim, usando palavras positivas, nós temos uma capacidade de curar. É a cura através das palavras. Nós temos muitas feridas, meus amigos? O mundo de hoje causa muitas feridas, não só físicas, mas emocionais nas pessoas. E é muito importante que a gente crie essa capacidade de curar essas feridas através das palavras boas, as palavras voltadas para o bem. E basta começarmos agora, escolhermos a partir de agora que tipo de palavra eu vou usar no meu dia a dia, que tipo de conversa eu vou ter no meu dia a dia. Vou começar a prestar atenção nisso e vou começar a fazer essa experiência. Faça essa experiência para ver o resultado. Depois continua aqui, Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através de seu próprio exemplo. Isso aqui é forte, meus amigos? Existe um ditado latino que fala que as palavras movem, mas os exemplos arrastam. E a gente percebe claramente isso nas crianças, As crianças copiam o que nós fazemos. Elas não fazem o que nós falamos, elas fazem o que nós fazemos. Eu tenho um sobrinho que de vez em quando fica aqui em casa,
nos visitando, um nenenzinho. Eu achei interessante que eu estava brincando com ele e ele estava olhando para mim. Eu comecei a colocar um brinquedozinho na minha cabeça para fazê-lo rir. Um brinquedinho, ele olhava assim, colocava, tirava, ria. 1 minuto depois, eu comecei a fazer outra coisa, eu virei para ele, ele estava lá colocando o brinquedinho na cabeça dele também. As crianças têm um reflexo, uma capacidade de copiar muito grande. Mas não só as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. Quando nós agimos de determinada maneira perto de uma pessoa, esse exemplo, que seja através da palavra, através do gesto, através do olhar, do comportamento, é esse exemplo que vai falar mais alto dentro daquela pessoa. Se for para corrigir alguma coisa, se for para ensinar essa pessoa a trilhar um caminho diferente, melhor. Quando nós agimos de uma forma, nós estamos falando, gritando com o nosso corpo, com a nossa energia em volta, e as pessoas estão ouvindo, estão percebendo, estão vendo, gritando no sentido figurado. O nosso exemplo fala, o nosso comportamento fala muito mais alto do que as nossas palavras apenas. As palavras também fazem parte do nosso comportamento. Mas quando a gente vivencia aquilo que nós acreditamos ser o melhor, quando a gente está no esforço de procurar agir de acordo com o que a nossa consciência profunda fala, o outro presta atenção. E muitas vezes a gente não vai nem precisar de criticá-lo, de chamar a atenção. Ele já vai perceber que nós agirmos daquele jeito, que nós vivemos daquele jeito, porque achamos, acreditamos que aquilo é o certo. E ele já vai, de certa maneira, procurar elaborar o seu comportamento para estar de acordo com isso. Então, meus amigos, nesse mundo que nós vivemos, é um mundo onde há muitas críticas, e muitas delas são importantes, mas é muito importante a gente perceber, inclusive aquela fala que está no próprio Evangelho, né? Termos o cuidado para não olharmos o cisco no olho do outro, enquanto a gente não tira a trave que está no nosso próprio olho. Ou seja, sempre quando nós formos criticar, quando nós formos empreender um juízo de valor, que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e percebermos se nós faríamos diferente, se nós fazemos diferente. Porque aí sim nós vamos ter uma clareza mental, uma clareza consciencial para saber que tipo de palavra eu vou usar diante daquele que está na minha frente. E com certeza a melhor palavra é a palavra de carinho, é a palavra de amor, muitas vezes com firmeza, mas é a palavra sóbria, aquela palavra que busca o bem de verdade, porque aí o outro que vai estar nos ouvindo, ele vai sentir esse bem, ele vai sentir essa intenção sua, que é para o bem dele, mesmo se as palavras forem palavras mais duras. Ele vai perceber as palavras duras, vai acatar, mas não pelas palavras duras, mas pelo amor que ele vai perceber que existe por detrás dessas palavras que está nascendo no coração daquele que está falando. Então, que possamos agir sempre dessa forma, que a colaboração, o desejo no bem, possa estar por detrás de todas as nossas ações, seja palavras ou atitudes comportamentais. Um grande abraço a todos os amigos e muita paz. Fiquem com Deus.